Oi pessoal, eu resolvi gravar esse vídeo especificamente sobre a marcação a mercado, porque eu acho que é o ponto que traz mais dúvidas com relação aos investimentos em renda fixa. Eu vou ler aqui a definição de marcação a mercado para vocês. A marcação a mercado diz que a cotação de qualquer ativo dentro de um fundo de investimento deve refletir o valor mais próximo possível ao preço de mercado. Então, basicamente, a marcação a mercado é a lei da oferta e da procura. Imagina que um fundo tenha dentro do fundo lá um investimento, um CDB, por exemplo, e aquele CDB é um CDB que está tendo interesse pelo mercado. Tem gente querendo comprar aquele CDB porque não se encontra mais. Por exemplo, um CDB aí de 8% ao ano e está sendo oferecido no mercado CDBs de 5%, 6% ao ano. Aquele investimento, aquele CDB é um CDB que tem procura, porque ele tem uma rentabilidade maior. Então, o preço de mercado dele, por ter procura, está acima, é um preço acima do que ele foi comprado. E também pode acontecer o contrário. Imagina que você comprou aí um CDB que pague 3% ao ano. E o mercado está oferecendo CDBs de 6%, aquele CDB seu não tem procura. Se você for tentar vender ele, pela lei da oferta e da procura, você vai ter que vender um preço abaixo para que alguém compre de você. Ou seja, essa é na prática a marcação a mercado. Basicamente, é a aplicação da lei da oferta e da procura. Vamos pensar num outro exemplo bem simples para a gente consolidar esse entendimento. Imagine uma pessoa que comprou ali um carro de R$100.000 e colocou aquele carro na garagem. Aí um amigo pergunta para ele, fala, quanto que vale aquele carro seu? O cara fala, eu paguei R$100.000, vale R$100.000. Tá. E no outro ano vai e pergunta de novo, fala, e aquele carro seu, quanto que está valendo? Fala, uai, tá valendo R$100.000, eu paguei por R$100.000 nele. Aí passa um tempo, vai vender o carro no mercado, aí o cara vende o carro, vende lá por R$60.000. Aí o amigo fala, uai, mas o seu carro não era R$100.000? Aí ele fala, o preço de mercado dele agora está em 60.000, quando eu paguei era 100 e o preço de mercado era 60. Isso pode parecer um exemplo bem simples, mas é assim que os fundos faziam até 2002. Eles pegavam a carteira do fundo e eles determinavam os valores de tudo que estava dentro daquela carteira, sem levar em consideração quanto de fato aquele investimento valeria no mercado. Então vamos pensar num fundo que tinha lá uma carteira com CDBs, LCIs, LCAs, Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, e eles mesmos determinavam o valor da cota do fundo. Então, quando uma pessoa vai lá pedir o resgate, eles pegavam o valor que tinham em caixa, se for um resgate pequeno, eles pagavam a pessoa de acordo com o que eles achavam que estava valendo aquele fundo. A pessoa saía, tudo certo. Só que o que acontece? Qual que é o problema? O problema é se muitas pessoas pedirem para sair do fundo ao mesmo tempo e eles não têm o dinheiro em caixa para cobrir. O que o fundo tem que fazer nesse caso? Ele tem que pegar os investimentos que estão lá dentro e começar a vender a mercado para captar recursos, para levantar dinheiro para pagar essas pessoas que estão pedindo resgate, para honrar o resgate dessas pessoas. E nesse caso pode ter valorização ou desvalorização, porque uma pessoa pode, o fundo vendendo no mercado ali um CDB, por exemplo, pode conseguir um bônus se aquele CDB for melhor do que está sendo oferecido ao mercado, ou pode ter um prejuízo também se aquele CDB for pior. Então imagine você como um cotista de um fundo, você abre sua corretora, tá lá. Você tem R$12.000, você investiu R$10.000, ele foi valorizando, você tem aí R$12.000 no fundo. E você fala, me dá o resgate, eu preciso desse dinheiro. Na hora de te pagar, o fundo te paga R$10.500. Você fala, uai, mas cadê o resto do dinheiro? Eles falam para você, quando a gente foi pegar os investimentos para vender a mercado, eles estavam valendo menos e o valor caiu. Então o que sobrou para você é isso. Então isso aí era uma coisa era assim que acontecia. Então em 2002, vários investidores estrangeiros, principalmente, começaram a criticar que o Brasil não adotava a marcação a mercado. E realmente o Banco Central, a CVM na época, até soltaram instruções que concordavam com isso, que os fundos deveriam passar a marcar a mercado. Vou contar uma história bem rápida para vocês aqui, só para vocês entenderem qual foi o contexto da marcação a mercado, como que começou. Como eu disse, foi no ano de 2002 e por coincidência foi um ano eleitoral, então era um ano que ia ter definição de novo presidente da República e como vocês devem saber, foi um ano que teve uma mudança muito grande, porque o Brasil vinha aí desde a década de 90 sendo governado pelo PSDB, que teve toda aquela questão da implantação do Plano Real e justamente em 2002 teve uma mudança para o PT. Então, basicamente foi um ano que o mercado estava muito apreensivo. E a gente sabe que o investimento mais seguro do Brasil, o investimento que é considerado mais seguro do Brasil é o Tesouro Selic. Porque basicamente você está emprestando dinheiro para o governo e o governo, como eu já disse outras vezes, em último caso, pode imprimir dinheiro para pagar suas dívidas. Não é o ideal, é longe de ser o ideal. Já aconteceu isso no passado do Brasil e isso é um dos motivos que causa uma hiperinflação, ou seja, aquela inflação descontrolada, mas em último caso o país, qualquer país pode fazer isso.
às custas de inflação, que é diferente quando o país contrai uma dívida externa em dólar. O Brasil, por exemplo, não pode imprimir dólar. Se ele contrai uma dívida com outro país, com o FMI, quem seja, uma dívida externa em dólar, o Brasil não tem condição de imprimir dinheiro para pagar sua dívida para gerar uma inflação. Então, as dívidas externas realmente têm problema de calote. Vocês veem problemas de calote aí. A Rússia deu calote em 97, o Brasil declarou uma moratória em 87, a Argentina já teve vários calotes ao FMI por não conseguir pagar as dívidas dela em dólar. Mas enfim, o Tesouro Selic é o investimento mais seguro de um país. Em 2002, o Lula começou a despontar nas pesquisas, justamente quando começou a marcação a mercado. E, historicamente, o partido era um partido que falava muito em calote da dívida. Então você imagina você, um investidor lá com um investimento no Tesouro, ou seja, você emprestou dinheiro para o governo, e o partido que está assumindo ali, estaria assumindo a presidência, teria a chance de assumir a presidência, é um partido que fala de dar calote em dívida. Imagina você como investidor, o que você faria? Você ia tentar ficar livre daquele título de qualquer jeito, né? Vender ele no mercado e sair desse risco, não correr esse risco. Porque se um título leva calote, o valor dele passa a zero. Uma coisa é você pegar uma desvalorização, é igual você investir numa ação e a empresa for à falência. Se a empresa falir, quanto que vale aquela ação? Não vale nada, vale a massa falida da empresa. O mesmo caso de um título. Imagina um título que o governo deu calote, quanto que vale esse título? Não tem valor nenhum. Então, basicamente, as pessoas na época começaram a vender a mercado tomando prejuízo para tentar, pelo menos, recuperar um pouco de dinheiro, com medo desse calote. Só que o que acontece? As pessoas que tinham Tesouro Selic começaram a vender Tesouro Selic no mercado. Como não estava tendo nenhuma demanda e estava tendo um excesso de oferta, como eu disse, pela lei da oferta e da procura, o preço começou a cair. Então, o preço caindo, os fundos começaram a ter que marcar mercado, e isso é uma coisa que nunca tinha acontecido. Então os fundos DI, que são aqueles fundos que investem no Tesouro Selic, começaram a ter rentabilidades negativas. E ninguém sabia explicar o porquê, porque tudo era uma coisa muito nova. Os gerentes de banco que trabalhavam na época, que ofereciam fundos na época, não sabiam o que estava acontecendo, não tinha nenhum treinamento, não tinha tido nada, realmente era uma novidade para todo mundo. E o que eles fizeram? Vários clientes começaram a correr nas agências, falaram, o que está acontecendo, esse fundo de investimento aqui, que era sempre para render positivo, está rendendo negativo, o que está acontecendo com isso? E não se sabia explicar. Os gerentes começaram a recomendar os correntistas, os investidores, a resgatar essas cotas dos fundos e investir em CDBs do próprio banco. E o que aconteceu? Com muitas pessoas, como eu disse, tentando resgatar o dinheiro do fundo, o fundo não tem caixa para cobrir. Começou a ter que vender os tesouros Selic a mercado para conseguir honrar esses resgates. Então, na verdade, já tinha uma pressão vendedora, então várias pessoas vendendo Tesouro Selic, e os fundos entraram como pressão vendedora também, vendendo mais Tesouro Selic, inundando o mercado de Tesouro Selic, um investimento que ninguém mais queria. Então, o preço mergulhou, o preço do Tesouro Selic foi começando a cair, e isso virou uma bola de neve, porque um ciclo vicioso, porque cada vez mais que o preço caía, mais pessoas queriam vender, gerava mais uma pressão vendedora e o preço caía mais e virou esse ciclo. E isso aí só acabou quando realmente o Lula foi eleito e ele leu aquela famosa Carta aos Brasileiros, que nela constava que todas as dívidas, todos os compromissos de um país seriam honrados. Com isso, aquela queda do Tesouro Selic acabou e, inclusive, ele se recuperou depois. Então, foi um período aí, uma transição de 2002 para 2003 que foi muito traumática para o Tesouro Selic, mas depois, em 2003, as coisas voltaram ao normal. Bom, mas beleza, chega de contar a história, vamos falar diretamente sobre nós, pessoas físicas agora. Quando a gente investe em CDBs, LCIs, LCAs, CRIs e CRAs e debêntures, a gente não percebe a marcação a mercado na plataforma da corretora. Então, se você investe aí, se você tem um CDB aí, PCA, mais alguma coisa, um pré-fixado, repare que todo dia você abre a sua corretora, sua conta corretora, tem uma valorizaçãozinha pequena. Então, você percebe todo dia essa valorização. Porque, pra gente, esses investimentos não são marcados a mercado, a não ser que a gente peça a venda. Se a gente falar que a gente quer sair daquele investimento, o seu assessor da corretora vai lá, vai tentar ver quanto que está valendo esse investimento no mercado e vai fazer a marcação a mercado para você. Como eu já disse, dependendo da lei da oferta e da procura, se o seu investimento for um investimento melhor do que está sendo oferecido no mercado, você vai conseguir um bônus, mas se for um investimento pior do que está sendo oferecido no mercado, você vai ter uma perda com isso. Então esses investimentos não são marcados a mercado todo dia, você tem que pedir. Os tesouros não, o tesouro é diferente. Todo dia ele marca mercado para a gente. Por quê? Porque o governo garante a recompra diária dos títulos. Se você quiser sair de um tesouro IPCA+, a qualquer dia, o governo garante essa recompra. Então você está lá
abre seu site da corretora, se você tem lá o Tesouro IPCA+. Tem dia que você vai ver uma valorização positiva, uma negativa, uma positiva, algumas negativas, várias positivas. Então, todo dia, o Tesouro, digamos que ele adianta essa conta para a gente, porque ele já marca mercado, porque está te garantindo a recompra. No caso dos outros investimentos, CDBs, LCIs, debêntures, os fundos, os bancos que emitiram esses investimentos não garantem recompra. Esse investimento vai ter que ser vendido no mercado. Então o seu assessor precisa procurar no mercado quanto que isso está valendo. O Tesouro não, como o governo garante essa recompra, ele está recomprando esse título de você, ele já te dá todo dia. Fala, se você quiser sair hoje, eu te dou isso. Se você quiser sair, aí passa um outro dia, se você quiser sair hoje, eu te dou isso. No outro dia, se você quiser sair hoje, eu te dou isso. Então todo dia ele faz essa marcação ao mercado. E é uma coisa que deixa muita gente confusa, que deixa com medo do Tesouro, prefere falar, eu vou investir em CDB, um CDB que pague IPCA+, um CDB misto, porque todo dia ele rende positivo e o Tesouro IPCA+, tem essas oscilações de preço. Não é que tenha diferença, é que o Tesouro já mostra a marcação ao mercado para você diariamente, diretamente, e os CDBs e os outros investimentos não, você tem que pedir para ver quanto está valendo isso ao mercado. Então vamos para a tela do computador aqui que eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então eu deixei essa primeira tela aqui para mostrar para vocês gravarem a questão como funciona a marcação a mercado. Quando a taxa sobe, ou seja, você tem lá o seu CDB de 6% ao ano e a taxa no mercado sobe, os CDBs começam a ser oferecidos a 8% ao ano, o preço do seu investimento cai, porque você tem que dar um desconto para conseguir vender ele no mercado. E o contrário acontece também. Quando a taxa cai, o preço sobe. Ou seja, se você tem um CDB lá de 6% e o mercado está oferecendo um CDB de 4%, o seu CDB é melhor do que está sendo oferecido ao mercado. Então o preço dele sobe. Você tem um bônus se você quiser vender esse investimento. Então beleza, eu só coloquei aqui para a gente gravar isso. Então, quais são os investimentos que sofrem marcação a mercado? Os pré-fixados, que são aqueles que têm um número só, igual eu estou falando agora, CDB de 5% ao ano, 6% ao ano, 7% ao ano. Os mistos, que são os IPCA+, então IPCA mais 3%, IPCA mais 4%, IPCA mais 5%, esses investimentos sofrem marcação a mercado. Quais os investimentos que não sofrem marcação a mercado? Aqueles que são totalmente pós-fixados, então aqueles que rendem, por exemplo, 100% do CDI. Então esses investimentos, todo dia eles têm uma rentabilidade positiva e não vão ter marcação a mercado. Então vamos passar aqui para dar um exemplo bem simples, como um CDB de liquidez diária, que é aquele que muita gente usa para reserva de emergência, que os bancos digitais oferecem, alguns grandes bancos começaram a oferecer agora. Ele rende todo dia positivo, então eu coloquei um exemplo aqui, imagina que a taxa, o CDI está em 6% ao ano. Então você investiu em R$1.000, isso aqui está em dias, tá? Dias úteis. Então se você investiu a 6% ao ano, ele começa a subir, vai subindo e tal. Eu coloquei aqui que em 200 dias mudou a taxa bastante, mudou para 10% ao ano. Então o que você vai perceber? Você vai perceber só uma mudança aqui na velocidade que esse fundo está se valorizando. Então aqui ele estava com uma taxa de crescimento, aqui essa taxa de crescimento aumentou. E aqui depois de 600 dias, por exemplo, eu coloquei uma mudança para 4% ao ano. As mudanças não são tão bruscas assim, tá? Eu coloquei só para vocês entenderem realmente. Então essa taxa, repare que a velocidade de subida do valor aqui estava bem alta e agora caiu. Mas no caso do CDB desse tipo, que é totalmente pós-fixado, você não percebe marcação a mercado, porque todo dia ele está ali dando essa rentabilidade para você. Mas agora vamos passar para os outros dois casos, os pré-fixados e os mistos. No caso, o mais fácil para a gente entender, o mais comum para a gente usar como exemplo dos pré-fixados é o próprio Tesouro. Então vamos pegar aqui o Tesouro pré-fixado 2024. Como é que ele está sendo oferecido hoje? Ele está sendo oferecido uma rentabilidade anual de 8,11%. Aqui o investimento mínimo, se você quiser comprar uma fração do Tesouro, você pode. Mas vamos focar aqui no preço unitário. O preço unitário que ele está sendo negociado hoje é de R$ 766,37, com vencimento em 1º de julho de 2024. Então eu fiz essa conta aqui para vocês entenderem, porque é o seguinte, o Tesouro pré-fixado, repare que ele tem valores aqui, esses dois, tanto 2024 como 2026. Esse com juros semestrais tem um funcionamento um pouquinho diferente, vamos focar nesses dois aqui. Ele vai te pagar no vencimento R$1.000, então hoje ele está valendo R$ 766,37, esse é que número ruim de falar. E no vencimento, então 1º de julho de 2024, ele vai valer exatamente R$1.000. E é assim que é calculada a rentabilidade. Então se a gente fizer essa conta, eu fiz aqui para vocês, até o vencimento são 819 dias. Então numa rentabilidade anual de 8,11%, é uma rentabilidade diária de 0,0309.
Se a gente fizer a conta, 766,37 vezes 1 mais essa rentabilidade diária elevada aos 819 dias, vocês vão chegar exatamente nos R$1.000. Se quiserem fazer essa conta aí para conferir. Então, essa rentabilidade é calculada para que esse valor chegue a 1.000 nesse dia. Se vocês fizerem esse aqui de baixo, também vocês vão ver que esse valor em 2026 vai valer exatamente R$1.000. Então, o que dá a impressão? O que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente pensa nesse investimento? Então, você está colocando seus R$776 aqui e ele vai chegar a R$1.000 lá no vencimento. Então, dá a impressão que ele sobe numa linha reta em 8,11% ao ano. Só que não é isso que acontece. Eu vou deixar empontilhado aqui esse gráfico para vocês verem o que acontece na rentabilidade. Vamos imaginar então que você ficou aí 200 dias com ele investido em 8,11% ao ano. Então as bolinhas aqui são o rendimento teórico que você teria nesse título, e em laranja, aqui em vermelho, eu estou colocando, ficou mais laranja aqui para vocês, eu estou colocando aqui em 200 dias teve uma mudança para 10% ao ano. O que acontece? Se a partir desse momento o seu investimento começasse a render em 10% ao ano, você passaria dos R$1.000 combinado, e isso não pode acontecer. O Tesouro te garante o pagamento de R$1.000 no vencimento. Então o que é feito? É feita uma marcação a mercado. O valor do seu título aqui é reduzido para que a partir desse valor e uma rentabilidade de 10% ao ano, ele vá subindo nessa velocidade até chegar a R$1.000 aqui no final. Então esse fenômeno aqui foi a marcação a mercado. E imagine que aqui em outro ponto, por exemplo, aqui depois de 400 dias, ele resolva mudar de novo, mude a rentabilidade de 10% ao ano para 6% ao ano. Vocês vão perceber uma outra marcação a mercado aqui, uma marcação a mercado positiva. Ele saiu de um valor aqui mais ou menos de 850 para 900 e pouco, porque desses 900 e poucos reais aqui a 6% ao ano vão chegar lá no vencimento em R$1.000. Então esse aqui são os efeitos de marcação a mercado. Só que isso aqui que eu estou fazendo é bem teórico, porque a marcação a mercado é feita diariamente. Então o que você vê na prática quando você investe num tesouro pré-fixado? É alguma coisa desse tipo aqui, são oscilações diárias. Então você vai ter dias que você vai ter uma rentabilidade negativa, outros dias positiva, negativa. Aqui teve um período bem grande negativo, então a taxa subiu, ou seja, aí causou a queda do preço do título. Depois teve uma subida bem forte, contínua aqui por praticamente aí 300 dias. Depois voltou a ter uma rentabilidade negativa. Então, na prática, quando você investe no tesouro pré-fixado, depois vou mostrar os tesouros PCA+, também, é isso aqui que você tem. Em teoria, você vai receber a linha azul. Se você investiu aqui, dormiu e acordou só lá no vencimento, você vai receber os R$1.000. Você não vai saber que tiveram todas essas oscilações aqui no meio. Então é assim que funciona. Mas uma coisa que é interessante aqui para falar para vocês, reparem que quanto mais longe a gente está do vencimento, mais fortes são as oscilações. Por quê? Uma mudança pequena na rentabilidade, mas com um prazo muito longo, tem um efeito muito forte sobre o valor final. Então uma coisa é você ter aí 2, 3, 4, 5 anos para o vencimento, em que qualquer variaçãozinha na taxa causa uma mudança grande no final. Quanto mais perto do vencimento você tiver, vocês vão reparar que acontece isso aqui. Mesmo mudanças mais fortes na taxa não causam tanta variação no preço do título. Eu até fiz um outro exemplo aqui, usando aquele gráfico anterior, colocando aqui no final uma mudança daquela que a gente tinha feito de 8% para 10%, depois para 6%, né? E faltando aqui um mês para vencer, coloquei faltando 20 dias úteis para vencer, teve uma mudança da taxa de 6% ao ano para 20%. Repare que a variação do título aqui foi um valor bem pequeno. Aqui a gente teve uma mudança só de 2%. Olha como é que foi uma mudança grande na barra, que esse valor foi uma mudança grande. Aqui no final, bem perto do vencimento, uma mudança de 6% para 20%, uma mudança de 14% ao ano, reflete muito pouco. Então, quanto mais distante você está do vencimento do título, mais volátil é essa questão da marcação a mercado, mais forte é a marcação a mercado. Vamos passar agora aqui para o Tesouro IPCA+, que é um título misto, ou seja, ele te garante a inflação, te garante aqui o IPCA, mais uma taxa fixa. Se vocês separarem aqui, o valor já é acima de R$1.000, porque o Tesouro IPCA+ te paga R$1.000, mas são R$1.000 lá de 2000, de julho de 2000, corrigidos pela inflação até o vencimento. Então tem toda uma questão, o cálculo aqui não é tão simples igual é no pré-fixado. Você tem toda uma questão de quanto foi a inflação de 2000 até agora e a projeção de inflação para o futuro.
O que é interessante para a gente é que sempre esse investimento, como eu já disse no vídeo específico dele, ele te protege da inflação, então é o título do Tesouro que eu mais gosto, e tem essa taxa fixa. Então, como ele é um título misto, você tem essa proteção da inflação e recebe um valor sempre acima da inflação. Então, se você segurar até o final do prazo, você tem certeza que você está protegido da inflação. Só que quando tem mudanças nessa taxa fixa aqui, ocorre também a marcação a mercado. Aqui a taxa é totalmente fixa, então quando ela muda tem a marcação a mercado. Nesse caso aqui é só essa taxa que muda, então quando ela muda também sofre um efeito de marcação a mercado. Então é o mesmo raciocínio, eu não vou ficar gastando muito tempo nisso aqui, porque a ideia é a mesma. A diferença é que a gente não sabe exatamente quanto que a gente vai ter no vencimento, porque depende da inflação. Mas uma coisa que a gente tem certeza, se a gente segurar até o vencimento, a gente está protegido da inflação, mas vocês vão perceber ao longo do tempo aqui subidas e descidas. E também o mesmo caso, quanto mais longe tiver do vencimento, mais volátil é esse título. Mas se você comprar agora, dormir e acordar só lá no vencimento, você vai receber aquele valor combinado, acima da inflação mais uma taxa fixa. Beleza, vamos passar agora rapidinho também para o Tesouro Selic, porque ele é um investimento que muita gente fala que ele é totalmente pós-fixado, o que não é bem verdade, porque ele tem uma pequena taxa que, essa taxa por muito tempo foi muito próxima a zero, era Selic mais 0,0 alguma coisa por cento, então ela era basicamente ignorada. Só que ano passado teve um problema que o governo estava precisando captar muito recurso, e para conseguir captar recurso, toda essa questão da crise do coronavírus, todos os gastos que o governo está tendo, ele teve que começar a oferecer uma taxa maior, então ele começou a oferecer um Selic mais uma taxa maior para conseguir atrair investidores. Então, basicamente, eu peguei esse gráfico aqui no site T-Direto, é um site bem legal para vocês analisarem, compararem os investimentos em tesouro. Então, eu peguei o gráfico aqui do Tesouro Selic 2025. Ele era oferecido a Selic mais 0,0 qualquer coisa, como eu disse, tinha mudanças bem pequenas e essas mudanças praticamente nem apareciam aqui. Então essa mudança que a gente está vendo aqui teve uma pequena marcação a mercado aqui, essa outra mudança bem pequena, praticamente a gente nem consegue vê-la no gráfico, não sei nem se vocês vão conseguir ver uma leve distorção aqui, mas aqui no final do ano passado, em outubro do ano passado, o governo teve que subir de 0,0 pouco para 0,38%, e com isso o Tesouro Selic sofreu marcação a mercado. Ele teve uma rentabilidade negativa nesse período, e muita gente usa o Tesouro Selic como reserva de emergência, e é correto, porque é o investimento mais seguro de um país, então é um investimento interessante para a reserva de emergência, só que muita gente ficou doida, porque percebeu na reserva de emergência um investimento que deveria só render positivamente uma queda no valor. E muita gente acabou abandonando o Tesouro Selic como reserva de emergência e indo para os CDBs de liquidez diária, os bancos digitais dos grandes bancos. Mas o que acontece? Essa marcação foi alguma coisa pontual, o Tesouro teve que subir isso aqui pontualmente para conseguir captar mais recursos, para atrair mais pessoas, para que mais pessoas mostrassem interesse. E depois começou a reduzir, então a gente viu essa queda aqui, depois começou a teve uma subida e essa correção ainda está acontecendo. Bom, beleza, só para a gente fechar aqui então nos CDBs, LCIs, LCAs, CRIs e CRAs que a gente tem na carteira. Como eu disse no começo do vídeo, isso aqui para a gente, se você abrir a conta, se você tem qualquer um desses investimentos, você abre a sua conta na corretora, todo dia você vai ver lá uma rentabilidade positiva. Só que por que isso acontece? Porque esses investimentos na nossa carteira, eles não marcam a mercado. Numa carteira de fundo de investimento, sim, todo dia eles são marcados a mercado, mas para a gente, numa carteira pessoal, não são. Então todo dia que você abre sua conta, o que você percebe? Uma subida. Uma subida de acordo com a rentabilidade, se for pré-fixado. Todo dia aquele valor pré-fixado, se for um valor IPCA mais, é visto quanto que foi a inflação divulgada pelo IBGE, mais aquela taxa fixa sua, e todo dia isso aqui apresenta uma rentabilidade positiva. Mas imagine que de tempos em tempos você mande uma mensagem, você liga ou mande uma mensagem para o seu assessor, pergunta para ele, fala, eu tenho aqui uma debenture, quanto que ela está valendo no mercado se eu quiser sair agora? Porque normalmente esses investimentos você compra, você investe nele pensando em segurar o investimento, mas existe uma possibilidade de você sair antes, que é uma venda, como eu já disse outras vezes, uma venda no secundário. Você não está devolvendo esse título para o banco que te emitiu, você está tentando vender para uma outra pessoa. O seu assessor da corretora faz isso para você. Então ele tenta vender no mercado. Então imagine que de tempos em tempos você liga para o seu assessor e fala, e aí, aquele investimento meu está valendo quanto? Então ele vai te passar um valor aqui, por exemplo, depois de 50 dias, está um pouquinho acima do mercado. Não, em 100 dias está exatamente o valor que você está vendo aí na sua corretora.
aqui, valorizou, está um valor acima, aqui está um valor abaixo. Claro que você não vai ficar ligando para o seu assessor, mandando mensagem para ele direto, perguntando quanto que está valendo o seu investimento. Mas se você fizesse, você perceberia isso aqui. Por quê? Porque apesar de você não estar vendo a marcação a mercado, ela está acontecendo por trás. Então eu coloquei aqui um gráfico como se fosse uma coisa oculta. Você investindo e segurando até o vencimento, todo dia na conta da sua corretora você vai ver uma subida aqui em linha reta. Se você ficar tentando pesquisar quanto que está valendo aqui esse seu investimento no mercado, você vai perceber essas oscilações. Então, basicamente, é que a diferença que às vezes causa muita ansiedade quem investe no Tesouro é justamente isso. O Tesouro marca mercado todo dia e os outros investimentos não, a não ser que eles sejam dentro de fundos. Então, que aí não compete a gente ficar acompanhando isso. O próprio gestor do fundo faz essa marcação a mercado e isso reflete no valor da cota do fundo. Então, basicamente, isso aqui seria o que aconteceria se você ficasse pesquisando direto a sua conta, seus investimentos no mercado. Então, como eu disse aqui, eu coloquei um exemplo de um fundo, é considerado um fundo de renda fixa, eu peguei um qualquer aqui da Indosuez, de debêntures incentivadas, não estou recomendando esse fundo, nem conheço ele na verdade, só peguei para mostrar para vocês mesmo a marcação a mercado dentro de um fundo de renda fixa. Então, esse fundo aqui tem debêntures dentro dele, e debêntures são investimentos, assim, que se fosse a gente investindo, todo dia estaria rendendo positivo lá, a não ser que a gente quisesse antecipar a saída, não esperar até o vencimento e pedir para o nosso assessor vender a mercado. O caso do gestor aqui tem que marcar mercado todo dia. Então é comum nesses investimentos você perceber essas subidas e descidas aqui porque o gestor está marcando a mercado. Bom, para a gente fechar esse vídeo, então como que você tenta ganhar na marcação ao mercado? Então você é um investidor, você percebeu que você consegue em alguns momentos ter ganhos rápidos com investimentos de renda fixa com a marcação a mercado. Eu recomendo primeiro que se você for tentar isso, você faça com o Tesouro, porque a liquidez do Tesouro é diária e não é uma liquidez no mercado, não é uma liquidez no secundário. O próprio Tesouro garante a recompra para você, então você não tem problemas para se desfazer desse investimento. Se você quiser, qualquer dia o Tesouro vai lá e recompra de você. O que você tem que fazer? O que você tem que acompanhar? Você tem que acompanhar a taxa do Tesouro. Então eu peguei aqui, por exemplo, o Tesouro IPCA mais 2035, então ele vai te pagar sempre o IPCA mais essa taxa aqui. Esses dados aqui são reais, tá? Eu peguei do site do Tesouro desde 2013. Então, por exemplo, ele começou aqui sendo oferecido a IPCA mais 4%, chegou a bater IPCA mais 7%, caiu para IPCA mais 5,5%, voltou para IPCA mais quase 8% aqui, depois teve uma queda quase constante até 2019 e agora teve algumas subidas e descidas aí ao longo de 2020 e 2021. O que você tem que fazer? Você tem que procurar um ponto de alta e esperar uma queda, procurar um ponto de alta e esperar uma queda. Só que é muito difícil você ficar olhando só na taxa do Tesouro. Você deve olhar dois indicadores do mercado, a Selic por quê? Porque ela é uma taxa, ela é a taxa de referência de juros do país, aqui no caso do Brasil. Então ela é uma taxa bem importante para vocês. Repare que à medida que a taxa aqui do título estava subindo, a Selic estava subindo também. A correlação não é perfeita, mas você consegue perceber um acompanhamento. Enquanto a Selic subiu, enquanto a taxa que estava subindo, a Selic subiu. A Selic aqui ficou meio estável, meio subindo. O Tesouro ficou um tempo mais com algumas oscilações dentro de uma faixa mais estável aqui, só depois subiu e depois começou a cair. Com um certo atraso, a Selic começou a cair também. Então, basicamente, você pode acompanhar aí pela Selic. Acontece de errar? Acontece. Por exemplo, agora em 2020, o governo forçou a Selic para baixo para tentar incentivar o mercado, incentivar que o mercado continuasse funcionando bem por toda essa questão de fechamento de comércio, com pandemia. Então só que pelo todo o risco, a gente viu a Selic cair, o governo colocou a Selic baixa, mas por uma questão de risco de mercado, um risco de governo, um risco de geral mundial, o Tesouro começou a ser oferecido a uma taxa maior. Então teve um descolamento aqui, enquanto a Selic caiu, o Tesouro subiu. Mas vocês podem acompanhar também a inflação, a própria inflação IPCA, ela tem uma certa correlação também aqui com as taxas do Tesouro. Então aqui a Selic estava subindo, a taxa fixa do investimento aqui estava subindo, enquanto o IPCA estava mais ou menos constante. Depois o IPCA começou a subir também e a Selic foi acompanhando, porque a Selic é o maior instrumento que o governo tem para segurar, para frear ou para acelerar o IPCA. A intenção do governo é sempre ter um IPCA aí dentro da meta, hoje aí é de 3,75%, mais ou menos 1,5%. Então o governo tenta ficar modificando a Selic para que o IPCA fique dentro da meta. Então
Basicamente aqui você percebe uma subida do IPCA junto uma subida da Selic para tentar frear o IPCA, e aqui o IPCA começou a cair, teve toda uma conjuntura política aqui também junto, mas o IPCA começou a cair e um tempo depois a Selic começou a cair também. Então, se vocês acompanharem esses indicadores, tanto a Selic, o próprio valor do pré-fixado do título, mais a Selic, mais o IPCA, você pode tentar ganhar na marcação a mercado quando você identifica o fim de um ciclo de alta, ou seja, a inflação está alta, a Selic está alta e acaba que o Tesouro IPCA+, por exemplo, está com uma taxa alta. Quando você identifica que isso está com cara de um fim de ciclo, que o Banco Central já está começando a dar indicativos que a inflação está começando a ser controlada, que a Selic vai cair, pode ser um momento de você investir. Então, e você segura, esse investimento não é de um dia para o outro, não você vai fazer como se fosse um day trade com tesouro. É um investimento de meses que você tem que ficar aqui. Por exemplo, essa queda aqui que a gente percebeu foi uma queda aí de praticamente 4 anos, de 2016, janeiro de 2016 até dezembro de 2019. Então foi praticamente todo 2016, 2017, 2018 e 2019 caindo. Então não é um investimento muito rápido, vocês têm que comprar no fim de um ciclo de alta e esperar entrar num ciclo de baixa da economia. Aí vocês conseguem sair e ganhar com a marcação a mercado. Bom, pessoal, é isso nesse vídeo. Eu voltei para esse slide aqui só para a gente sedimentar mesmo esse conhecimento sobre a marcação a mercado, só para vocês lembrarem o que vocês precisam guardar da marcação a mercado, que é o contrário do que a gente costuma pensar. Normalmente uma coisa quando sobe, sobe, desce, desce. Não, ela é o contrário. Então, quando a taxa sobe, o preço de qualquer título cai. Quando a taxa cai, o preço sobe. E é isso que eu queria mostrar para vocês nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha esclarecido um pouco mais sobre essa questão que realmente é um pouco confusa da marcação a mercado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estou à disposição. Podem mandar um comentário aqui embaixo no YouTube ou podem mandar um direct para mim no Instagram que eu respondo. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Um abraço, tchau.